Olá pessoal, aqui é o pastor Hudson Maciel. Você que está assistindo os nossos vídeos no canal Minutos da Verdade Rádio, olha, eu queria fazer um pedido a você: se inscreva no nosso canal, dá um like em todos os vídeos que você está vendo e dá essa força para nós, é bênção de Deus em nome de Jesus. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que bênção de Deus nós estarmos aqui juntos, como a gente fala aqui no nosso canal Minutos da Verdade Rádio. Bom, o que eu quero narrar hoje, uma história bastante interessante, intrigante, né? Que aconteceu com um parente meu. Poxa, pastor, mais um parente, a história na minha família, eu vou te falar uma coisa com vocês, tem muita história. Isso, lógico que mais tarde eu fiquei sabendo, pegando os detalhes e tal, só que aqui eu vou, assim, omitir nome, né? Mas quem é bem íntimo, assim, da família, vai saber o que é, de que se trata, de quem eu estarei falando. Aconteceu num carnaval de 1977, tem um cadinho de tempo, né? E, como eu disse, depois o tempo foi passando, a gente criança, aí foi chegando até a gente essa história. Aconteceu no carnaval de 1977. Esse meu parente, ele estava no carnaval no centro da cidade. Essa é um bairro que não vou falar, vou omitir o bairro aqui, né? E as ruas eram ruelas, ainda eram ruas pequenas, não tinha calçamento direito. A gente está falando de 1977, né? As luzes eram... tinha luz, né? Tá tudo iluminado e tal, né? E aí era o seguinte: aqui uma curva, né? Aqui onde está minha mão aqui, uma rua, né? Aqui onde está aqui, uma caixa d'água, e essa caixa d'água era antiga e depois ela foi renovada agora há pouco tempo, né? E aqui entra uma outra rua, ela é quase paralela com essa rua aqui. Então aqui, fiz a curva, caixa d'água, aqui esse parente meu, ele veio do carnaval, do centro da cidade, ele está andando aqui, bem aqui perto da caixa d'água, ele despede, um pouquinho mais abaixo da caixa d'água, ele despede um amigo, esse amigo já é falecido, já, né? Eu lembro dele, gente boa demais. Aí ele despede desse amigo e tal, ele estava vindo do carnaval, aquela coisa toda. Então aqui nessa rua, né, tinha um antigo botequim aqui mais para baixo, tinha um botequim de um senhor muito conhecido do bairro e tal. Aqui dessa rua de cá, então ele veio dessa daqui, onde está meu dedo aqui, olha, subi nessa daqui. Aí, quando ele despede do amigo e tal, o que aconteceu? Ele, já na curva, ele já vê do lado de cá, nessa rua de cá, ele vê uma mulher, uma baiana. E ele disse que a baiana era de uma altura muito, muito grande, muito alta. E ele notou que, quando ele olhou ela estava bem lá embaixo, ele meio que parou, ficou observando ela, só que ele notou uma coisa estranha, que ela não andava, ela praticamente como se estivesse meio que andando rápido e meio que voando, assim. As pessoas que narraram, eu conversei essa semana com uma pessoa que conhece mais o fato, né? Lógico, já peguei uma vez há muito tempo com essa pessoa, mas hoje ele não consegue falar muito sobre esse fato, ele tem muito medo, receio de falar e tal, tal, tal. Enfim, aí o que aconteceu? Aconteceu que essa baiana, né, que já estava com o carnaval perto já quase da quaresma, vamos dizer assim, essa baiana veio andando, mas numa velocidade muito grande, que ele olhou, ela estava longe. Quando ele continuou andando aqui para ele fazer, ela está aqui nessa curva aqui, já viu a curva. Quando ele está aqui, ela de repente, mas muito rápido, que ele narra, muito rápido, ela chega perto dele. Uma altura muito grande, uma mulher alta, vestida, mas ela não corria, ela como se voava. Quando ele olha para o rosto dela, ele narra, e até hoje ele é marcado com isso. Até hoje ele
é marcado com isso. Quem conhece a pessoa, sabe de quem eu estou falando, sabe sim. Aliás, a minha filha, quando ela era muito criancinha, eu já tinha contado essa história para ela. Ela, um dia que esse parente, ele estava meio, né? Aí ela chegou perto dele, e aí? Aquela história. Ele mudou de figura, despistou. A minha filha falou comigo, pai, como que ele mudou totalmente ali, rindo, brincando e tal, mas ele não gosta de tocar realmente no assunto, que foi um assunto que abalou, e até hoje, abalou a vida dele. Bom, enfim, o que acontece? Aí ele olha, ela não tinha rosto, ele grita apavorado e continua olhando aquela mulher, continuou andando e ele sai correndo. Ele corre. Ele corre agora, hoje ele é uma praça, né? Ele corre, passa perto daquela praça, sai correndo, para ir para a casa dele, passava por um terreno, que hoje é uma casa, tem uma casa no lugar desse terreno, né? Ele desce atropelando tudo, e a pessoa que narrou, essa semana me deu os detalhes, os detalhes da coisa que eu não sabia, né? Aí ela conta que ele desce atropelando tudo, porque passa por um terreno, tem uma escada, depois pega a escada da casa e blá, 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 ele desce. E aí, todo assustado, a mãe dessa pessoa estava, que hoje já é falecida, a mãe dessa pessoa, mãe também da pessoa que viu, né? Estou falando a pessoa que me narrou agora há pouco tempo, são parentes, são irmãos e tal, e aí a mãe estava lá, as duas, vendo o que foi, o que aconteceu, ele todo apavorado, todo branco, assustado, tremendamente assustado, e ele narra para elas essa história. Bom, isso ela disse para mim que era por volta das 3 horas da manhã, mais ou menos, que aconteceu. Ele tenta deitar, tenta dormir, aquele apavoramento, aquela coisa toda, a mulher baiana, tal. No outro dia de manhã, aí agora ele acorda, ele ainda muito, muito abalado, muito assustado, ele vai narrar para os outros irmãos o que aconteceu com ele. A história foi tão impactante, eu vou dizer uma coisa para você que depois os fatos eu fui pegando. A história foi tão impactante, que de repente essa história saiu dali e tal. Nessa época, 77, tinha novelas, as novelas todo mundo assistia, depois disso futebol, por muito tempo. Os homens que iam no botequim tomar sua bebida, aquela coisa toda e tal, quando dava por volta de umas 9, 10 horas, quando saía um do botequim, ia todo mundo, porque aí criou-se medo da mulher, da baiana, do fulano, por muito tempo. E essa história, ela é contada, os mais antigos ainda, que tem gente ainda viva, relembra, conhece essa história, e é narrada com todos eles ainda, eu lembro da história da mulher do fulano, não era a mulher dele, era uma baiana que ele viu. Bom, pastor, qual é a sua resposta para essa situação? Essa baiana é uma entidade, tá? Já enfrentei, não exatamente essa, não sei qual, mas eu já enfrentei entidade baiana lá na igreja, né? São espíritos, não é espírito de gente, é espírito é espírito demoníaco, é anjo que já caiu e tal. Ele viu, está até hoje marcado. Como que eu sei que essa história é verdadeira? Porque essa história perpetuou, e muita gente, e essa pessoa, ela ainda não é uma pessoa de ficar mentindo, falando mentira e tal. Não. Ele é uma pessoa muito centrada e tal, e até hoje ainda ele é abalado por esta... Não é tanto quanto antes, lógico, mas hoje evita demais de conversar sobre o assunto, e a hora que está falando, mesmo ainda tomou uma e outra, já muda o semblante, e é assim. Então é essa a história que eu gostaria de ter narrado para você, e foi muito impactante quando agora eu já estou criança e tal, e chegou até mim a história, e a gente lembra
dessa história, os mais antigos do bairro do qual eu estou falando. Alguns deles ainda são vivos, eles ainda, se conversar, trocar uma ideia, lembra da história da baiana que apareceu para essa pessoa. Daqui a pouco nós vamos ter outras mais histórias trazendo para você aqui de batalha espiritual e libertação. É muito importante nós aprendermos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo, em nome de Jesus.